No cerrado vou cantar, juventude a se encontrar. Que pode é nosso som, na batida segue o tom. Bem-vindos ao PicPod, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação em parceria com o Centro de Mídias. E hoje o PicPod começa essa jornada pelas tradições culinárias, gastronômicas e folclóricas do estado de Goiás, recepcionando os estudantes destaques da produção textual do 8º Concurso Literário de Redação Bariane Hortêncio. Antes de apresentar os nossos convidados para uma prosa goiana super interessante e sugestiva a partir do preconceito linguístico, acredito que os nossos espectadores quererão conhecer um pouco mais sobre esse projeto. O PicPod é um espaço dedicado a explorar as riquezas, histórias e tradições que fazem de Goiás um estado tão único e fascinante. Aqui, vamos mergulhar nas profundezas da nossa cultura, valorizando as raízes goianas e, principalmente, desvendando o que é ser goiano de verdade. No PicPod, cada episódio é uma viagem pelo coração do Brasil Central, onde discutimos desde as deliciosas iguarias da nossa gastronomia até as lendas e, por que não falar, no nosso folclore que permeia a nossa história. Vamos conhecer personagens marcantes, revisitar tradições e trazer à tona as nossas goianidades, que trazem, sem dúvida nenhuma, o orgulho de pertencer a essa terra. Então prepare-se para embarcar conosco nessa jornada cheia de sabor, música, história e muita cultura goiana. Aperte o cinto e sinta o cheiro de pequinoar, porque o PicPod já vai começar. E nesse primeiro episódio, como eu já comentei há pouco, nós estamos recepcionando estudantes que se destacaram nas suas produções textuais do gênero dissertativo argumentativo e que estão passando uma temporada aqui em Goiânia com vivências pedagógicas e artísticas. E esse primeiro episódio ele vai explorar como que a linguagem é um ponto de conexão entre as pessoas. Muitas vezes é usada para reforçar desigualdades e perpetuar estigmas. E mais do que isso, vamos também descobrir como que na obra do escritor e folclorista Bariane Hortêncio, autor homenageado na edição 2024, que tão bem retratou as vozes e o modo de falar do povo goiano, demonstra ao longo dos seus contos, causos, romances, o sotaque, o dialeto goiano, o que nos define linguisticamente, né? Carregado de regionalismo e que é parte essencial da nossa identidade. Então, pegue um café, se acomode e prepare-se para refletir com os autores sobre língua em suas múltiplas formas. É uma expressão viva da cultura e, ao mesmo tempo, um campo de muitas batalhas sociais que são constantemente travadas. O PicPod começa agora com o primeiro episódio, desvendando o preconceito linguístico. Bom, eu estou aqui na companhia dos queridos Vitor Gabriel, Isaac Elias, Letícia da Rocha e Karina Alves, que são estudantes destaques dessa modalidade, e eles produziram textos onde o objetivo central foi a discussão do preconceito linguístico. E eu gostaria de começar com o Vitor, que é da CREAnápolis, né? O Vitor Gabriel, estudante da CREAnápolis, foi orientado pela professora Zélia Gundingastro, né? E ele vai comentar conosco agora um pouco sobre a escrita desse texto, como foi as dificuldades e de que modo que o preconceito linguístico apareceu na sua estrutura de parágrafo, de argumentação. Bom dia, Vitor, tudo bem? Bom dia, pessoal. Sou o Vitor, como o professor disse. E a minha redação, confesso que no começo ela teve algumas dificuldades presentes, porque apesar de ser um tema pequeno, curto, ela dá para destrinchar de várias maneiras o preconceito linguístico no Brasil. E segundo o professor da Universidade de Brasília, Marcos Bagno, a língua reflete a identidade cultural da localidade. Uhum. Ou seja, os diferentes modos de se falar no nosso país refletem as diferentes culturas. Sim. Por exemplo, no sul do país, fala totalmente diferente do que aqui no centro-oeste.
Então, a minha redação, eu discorri bastante sobre isso, sobre como o regionalismo ajuda a diminuir esse problema. Por exemplo, quando a gente valoriza a língua, por exemplo, o Mariano Hortêncio, ele fala em vários livros sobre isso. Por exemplo, Cozinha Goiana. Sim. Cozinha Goiana, ele descreve a culinária do Centro-Oeste. E, como a gente está inserido aqui em Goiás, a gente sabe disso, que até as pessoas fazem muito piada, essas coisas. Principalmente pra gente puxar o R, né? Sem dúvida. É o nosso R retroflexo, né? É a nossa marca. Sim. E é isso. Eu discorri bastante sobre isso e foi desafiador. A escrita é desafiadora, né? É muito interessante ouvir o Vitor comentar que a escrita ela exige de nós não apenas o domínio discursivo, o repertório vocabular, mas muitas vezes o conhecimento de mundo. E quando se coloca diante de nós uma temática como o preconceito linguístico, que discute sobre um modo de ser e existir numa sociedade capitalista, não é? Que não há espaço para que essas discussões elas verdadeiramente possam vir à tona, é a partir da escrita que nós encontramos uma ferramenta de fortalecimento da nossa identidade, né? E já no gancho daquilo que o Vitor pontuou, eu queria ouvir o Isaac, né? O Isaac Elias, que também é estudante de destaque da produção de texto. Ele é lá da CRE Catalão, foi orientado pela professora Dóbia Pereira dos Santos Nascimento. Isaac, conta para nós um pouquinho como que foi o desafio da escrita. O Vitor comentou, né, sobre o livro Cozinha Goiana, do Bariani Hortêncio. Teve alguma outra obra do Bariani que você percebeu de forma mais explícita a presença do preconceito linguístico? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Olá, telespectadores. Meu nome é Isaac Elias e eu sou do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás, integral Dr. Tarcísio Campos. Na questão da dissertação do meu texto, eu busquei explorar muito o aspecto da questão histórica da formação da língua portuguesa, em que, por exemplo, o Olavo Bilac, Sim. em seu poema Língua Portuguesa, ele vai retratar acerca da origem do idioma, que vem do latim vulgar, que era o latim falado pelas camadas populares. Sim, o que coloca em contradição essa questão do preconceito linguístico, porque a própria norma culta, ela foi formada a partir do latim falado. Ou seja, as línguas latino-americanas que mais tarde vão formar o português brasileiro, elas têm essa origem, né, do latim vulgar. E em relação ao Bariani Hortêncio, que eu busquei explorar muito, foi a questão do conto metade mineiro, metade goiano, em que ele vai e retrata acerca dessas diferenças do dialeto goiano na língua. E eu também busquei explorar o aspecto da questão da monopolização da cultura, em que acaba promovendo essa questão desse preconceito linguístico, também o desconhecimento populacional acerca desse tema, em que as pessoas, pelo fato de não conhecerem o que é esse tema, né, de que forma que ele se propaga, as pessoas acabam de forma intrínseca praticando esse preconceito devido a esse desconhecimento populacional. E é interessante quando o Isaac traz esse dado, como que o preconceito linguístico, em certa medida, ele também desvela as desigualdades sociais que coexistem no Brasil, né? É importante sempre pensar que o nosso país possui dimensões continentais e que os falares são múltiplos, né? A pluralidade linguística, ela é totalmente ressignificada. Então, ter autores como Bariani Hortêncio, que ao longo da sua trajetória literária procurou conferir protagonismo a essas escritas, a essa oralidade principalmente, né? Porque a gente sabe o quanto que a oralidade sempre esteve em um lugar de abjeção, né? As culturas orais. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas comunidades indígenas, que são pura e simplesmente transmissão oral, né? E Bariani resgata isso. Não apenas no conto, né? Metade mineiro, metade goiano, mas a gente percebe também o dicionário de falares do Brasil Central, que é uma das obras-primas do Bariani, onde ele enumera, documenta esses léxicos que são próprios da goianidade, né? E vamos ouvir a Letícia, que também é uma aluna de destaque, vem da CRE Campos Belos, não é? Foi orientada pela professora Andra Martins Ribeiro, e assim como os nossos dois antecessores, ela também produziu um texto sobre preconceito linguístico e seguramente tem muito a falar conosco.
tudo bem? Bom dia. Bom dia, eu sou a Letícia, eu venho da CRET Campos Belos, Goiás, estudo na escola CEPI Polivalente Professor Antusa. E quando eu comecei a escrever o meu texto, eu busquei mais falar sobre a herança histórica, que é um fator assim, que eu acho bem recorrente sobre o preconceito linguístico. Por exemplo, lá no interior, Campos Belos é uma cidade do interior, a gente costuma muito puxar os aspectos do cotidiano rural, porque nossa família ela vem crescendo no cotidiano rural. Então, assim, a gente busca muito essa herança histórica, que é um fator muito relutante no preconceito linguístico. Um conto que eu li, do escritor homenageado Mariane Hortêncio, no conto Os Pereira, ele deixa assim explícito no conto que as letras não careciam muito a sociedade, principalmente do gênero feminino. Então, assim, a gente vê que essa herança histórica, ela é algo assim que é relutante, né? Algo que é fluente, assim, no cotidiano do preconceito linguístico. E outra coisa também é a padronização da língua pré-estabelecida pela sociedade, que é uma questão, assim, muito da classe social que você vive. Se você obteve acesso a uma educação de alto nível, ou seja, uma educação, assim, de alto nível mesmo. Sim. A escolaridade é uma questão, lamentavelmente, né? Você percebe que essa padronização é uma questão que padroniza, querendo ou não, essa linguagem que depreende a linguagem formal e a linguagem informal, né? Então, assim, acredito que seja muitos fatores que colaboram para esse preconceito linguístico, principalmente nós, Goiás, aqui, a gente sofre um pouco com isso. E, Sem assim, dúvida. Principalmente quem é do interior, mais do interior, a gente sofre mais com isso. E é tão interessante porque tanto o Vitor, né, o Isaac também comentaram, em certa proporção, a obra do Marcos Bagno, que inclusive foi uma das leituras recomendadas para os professores que orientaram esses estudantes. O Marcos Bagno é um professor da Universidade de Brasília e ele tem um texto elementar, né, que é pensar o preconceito linguístico a partir de uma definição que está calcada na oralidade, não é? E como a colega bem pontuou, como que isso demonstra esse desnível econômico, a ausência da escolaridade, muitas vezes, ela é colocada como um estigma e isso já culmina em um estereótipo. Então, é interessante perceber como que, muitas vezes, esse falar, não é? Que é dito coloquial, é dito informal, ele não é naturalizado, né? E eu sempre digo para os meus estudantes, quando eu estou em sala de aula, que a língua falada, né, a oralidade, ela não pressupõe correção, porque é muito próprio da nossa cultura, quando você está diante de uma pessoa que vocaliza ou profere uma palavra de forma equivocada do ponto de vista gramatical, sempre tem um ou outro que tenta corrigir, né? E é justamente nesse movimento de correção que você ceifa a oralidade, que é o traço realmente que define o modo de ser, o modo circunstancial que é próprio do nosso Estado, né? E, claro, que eu ainda quero ouvir a querida Karina Alves, né? Lá da CREA Aparecida de Goiânia, aqui pertinho de nós, né? Não teve que viajar tanto, que foi orientada pela professora Paula Regina. Karina, e aí? Diante de tudo que nós já estamos expondo, claro que eu quero saber também as dificuldades e de que maneira que o seu texto trouxe à tona a temática do preconceito linguístico, mas compartilhe conosco alguma impressão que tenha também despertado o seu olhar diante de tudo que você leu e estudou para elaborar o seu texto dissertativo argumentativo. Bom dia, eu sou a Karina, sou da escola CP Garavelo Parque e no meu texto eu explanei que o preconceito linguístico ele infringe direitos básicos, como a igualdade perante a lei. Então, se a pessoa ela sofre com esse tipo de preconceito, ela não tem esse direito respeitado. E aproveitando o gancho, muitas vezes a sociedade ela exclui essas pessoas do convívio social pelo seu modo de falar. E a falta de oportunidade de emprego também aumenta esse preconceito. Então, eu acredito que o Mariane Hortêncio, o escritor, ele acreditava, ele enxergava que esse preconceito precisava ser solucionado. E com a criação do dicionário, ele contribuiu para a valorização dessas pessoas que já eram excluídas do convívio social. E um outro fator também relevante que eu achei foi o êxodo rural.
também. Sim. Então, assim, é uma herança cultural, histórica. Então, quando as pessoas elas saíram da sua região de origem e foram para as grandes metrópoles em busca de melhores condições de vida, elas sofreram esse preconceito, elas não conseguiram ter aqueles empregos ditos de elite, então sobraram para elas aqueles empregos informais. Então, como é presenciado no filme brasileiro, a que horas que ela volta. Perfeito. É um Então, filme, inclusive, muito emocionante, né? Sim. Porque traz essa divisão de classes com muita clareza e visibilidade, né? Sim, então, assim, percebes, então, né, com toda a fala dos meus colegas, que o preconceito linguístico, ele ainda é um desafio na sociedade brasileira, que ainda precisa ser debatido, tentar ser solucionado, né? Que maravilha! Olha, eu tô adorando o nosso episódio de abertura e, lamentavelmente, ele chega ao fim. Quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui, agradecer aos meus queridos estudantes que tão bem conduziram esse momento, que explanaram com assertividade, com clareza, principalmente, e trazendo um pouco das pesquisas, do repertório e do que lhes afetou na leitura de Bariane Hortêncio. Continue conosco, que tem muito episódio por aí. O PicPod não parou aqui. De Goiás vem a raiz, energia que nos diz PicPod chegou pra ficar, vem com a gente se juntar. Eita que pode, não para, nossa vibe tá na área. Escuta aí